Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje o que eu preparei para vocês, tá? Preparei um pouquinho de dimensionamento off-grid didático. Então, dos Alessandras Responde anteriores, eu trouxe um exemplo de dimensionamento de radiocomunicador. Então, se você quer aprender a fazer essa continha e dimensionar comigo esse rádio, fica até o final. Bom, pessoal, nos nossos últimos episódios de Alessandra Responde, eu percebi que tem tido muita dúvida em relação a dimensionamento, tá? E aí, no episódio 28, surgiu uma pergunta de um cliente a respeito de um radiocomunicador, né? E aí, eu expliquei no episódio que para a gente fazer um cálculo de radiocomunicador, eu precisaria pegar os consumos desse rádio em transmissão, recepção e o consumo em stand-by e fazer aí uma estimativa de quanto tempo esse rádio vai transmitir ou receber e em quanto tempo ele vai ficar em espera, para a gente poder dimensionar o sisteminha solar para ele. Então vamos acompanhar esse caso e espero ajudar. Gostaria de lembrar que o intuito do nosso canal é estritamente didático, né? É mostrar para vocês de forma fácil como é que a gente faz ou como a gente trabalha no dia a dia com o sistema de energia solar fotovoltaico off-grid. Aqui, então, nosso intuito aqui não é formar um profissional técnico habilitado, né? Então é passar essas informações de forma didática. Começando o nosso dimensionamento, eu vou colocar para vocês as premissas que nós vamos utilizar para esse cálculo, tá? Então, tensão do sistema 12 volts, horas de sol equivalente 5 horas por dia, relembrando o que são essas horas de sol equivalente. Quando a gente especifica um painel solar, a gente fala que o painel, por exemplo, é 80 watts. O que são esses 80 watts? São 80 watts pico, ou seja, a máxima potência que este painel vai fornecer quando eu estiver a 1000 watts por metro quadrado, temperatura de célula 25 graus, ou seja, condições standard, né? Já expliquei isso em alguns vídeos anteriores. E considerando a média nacional de radiação, a gente trabalha com 5 horas por dia, que seria a geração útil à máxima potência do painel solar. Então é com isso que eu vou fazer o cálculo do painel solar, tá bom? Dias de autonomia, 3. Para que eu uso dias de autonomia? Eu uso dias de autonomia para calcular o tamanho do meu banco de baterias, considerando aqueles dias chuvosos, que a minha irradiação não seja tão boa, tá? Então, para poder alimentar o equipamento e fazer a recarga do banco, né? Taxa de descarga da bateria estacionária, vou trabalhar com 0,8, já expliquei em vídeos anteriores também sobre taxa de descarga da bateria estacionária. E perdas de corrente contínua, 10%, que são as perdas envolvidas no sistema, tá bom? Então, só para a gente ter um balizamento aí do que eu vou estar falando ao longo desse dimensionamento. Formulazinha básica, a fórmula do PUI, né? A potência é o trabalho da tensão pela corrente, portanto, se eu quiser saber o valor de corrente, eu vou pegar a potência e dividir pela tensão, tá? Isso aqui é muito importante para mim. Nesse momento que eu vou ensinar o dimensionamento off-grid de forma didática, a gente vai calcular consumo. E o que é o consumo? É a potência, né, por um longo período de tempo ou a corrente por um determinado período de tempo. Como eu vou estar tirando a energia de um banco de baterias, e geralmente as baterias são especificadas em ampere-hora, eu vou deixar de trabalhar com a potência e vou passar a trabalhar com corrente. Por isso que essa fórmula aqui é bem importante para nós, ok? Então, pegando o exemplo lá do cliente, ele tem um rádio de comunicação que vai ficar ligado 24 horas por dia. Esse rádio funciona já em 12 volts e ele quer colocar um sistema de energia solar. Então, eu pedi para que ele levantasse os dados desse rádio em transmissão, recepção e em stand-by, em espera, né? E ele passou para mim, olha, Alessandra, em transmissão, recepção, esse rádio consome 24 watts. E ele vai ficar em transmissão ou recepção durante 8 horas por dia.
Ou seja, vou considerar aqui para o meu standby a diferença das 24 horas, 16 horas, né? E esse rádio consome em standby 6 watts, tá? Então é com base nisso que eu vou fazer o meu dimensionamento. Então, bora lá. Primeiro passo, tá? Eu vou transformar o meu consumo de transmissão por 8 horas em corrente. Depois, eu vou transformar o meu consumo em espera, em standby, de 6 watts por 16 horas em corrente também. E como é que eu vou fazer isso? Então, primeira coisa aqui, ó, vou fazer passo a passo, bem didático, tá? 24 watts dividido por 12 volts, eu vou achar aqui a corrente, eu vou chegar aqui em 2 amperes, certo? Então, 24 watts por 12 volts, 2 amperes. Isso aqui vai ficar em transmissão e recepção por 8 horas dia. Então, o meu consumo em transmissão ou recepção, 2 vezes 8, 16 ampere-hora dia, certo? Então, agora eu vou transformar aqui o meu consumo em standby em consumo em corrente em standby pelas 16 horas. Mesma coisa, 6 watts dividido por 12 volts, eu vou ter aqui meio ampere vezes 16 horas por dia, eu vou ter aqui 8 ampere-hora dia. Certo? Então, 16 mais 8, o meu consumo total vão ser 24 ampere-hora dia, certo? Mas eu preciso corrigir esse consumo, porque o meu sistema tem perdas. Como o meu rádio já é 12 volts e corrente contínua, eu costumo utilizar como perdas aqui 10%, né? Então, aqui, ó, eu vou multiplicar por 1,1. Dá 26,4 ampere-hora dia. Esse é o meu consumo corrigido, tá? Consumo corrigido. Ok? Então, na verdade verdadeira, eu preciso de um painel solar que gere para mim algo em torno de 30 amperes por dia. Nunca abaixo, sempre para cima, tá? Pela minha vivência aqui, tá? Eu já vou colocar a ficha técnica aqui do módulo de 155, que é o que eu tenho em estoque, porque abaixo dele eu tenho de 85. Só que o módulo de 85 vai ficar abaixo desses 26,4, né? Então eu vou usar o módulo de 155 watts, que é o que eu tenho hoje, o resumo, tá? E aí, qual item que eu vou olhar? Eu vou olhar lá na minha corrente de máxima potência. Então, eu vou pegar minha corrente de máxima potência e vou multiplicar por 5 horas de sol equivalente. Vamos fazer essa continha para ver se dá certo? Bom, então eu vou utilizar a fichinha técnica do meu módulo Resum de 155, tá? A gente vai fixar ele aqui na tela para vocês. E eu vou lá em corrente de máxima potência lá na parte da condição estándar mesmo, tá? Então, eu vou ver que a corrente de máxima potência deste painel é 7,51 amperes, né? E eu já falei para vocês que eu vou trabalhar aqui, para fins didáticos, com a média nacional de radiação, que é 5 horas por dia. Então, vamos ver aqui quanto que esse painel vai me gerar. 7,51 vezes 5, 37,55 ampere-hora dia. Alessandra, que bagunça, importa que vocês estão entendendo, tá? Nossa, Alessandra, mas passou muito, tem problema? Não, não tem problema, tá? Por que que eu peguei esse exemplo? Porque se eu fosse para o painel menor que eu tenho em estoque, que é o KM85, eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu apago, tá? O KM85 tem uma corrente de máxima potência de aproximadamente 4,7 amperes.
Então, se eu fosse trabalhar com o painel de 85 watts, por exemplo, vamos ver o que ia acontecer, ó. 4,7 amperes vezes 5 horas por dia, 4,7 vezes 5, eu teria 23,5 ampere-hora dia. Então, o que aconteceu aqui? Eu tô com a minha geração menor do que o meu consumo. Isso aqui pode me dar pepino, tá? Ah, mas e se eu tivesse um painel intermediário entre o 155 e o 85? Vou fazer a continha aqui para ver se eu chego acima desses 26,4, tá? Provavelmente aqui um painel de 100 watts atenderia a minha demanda, mas como eu não tenho esse painel em estoque, eu estou utilizando o que eu tenho, que é o 155, estou tendo uma sobra. Ah, Alessandra, então posso ajudar aqui nesse consumo acendendo uma lâmpada? Pode, eu tenho que colocar no meu dimensionamento para ficar redondo, tá bom? Mas você tem uma sobrinha aqui, uma sobrinha considerável, então dá para você colocar assim umas lâmpadazinhas, mas sempre lembrando, precisa fazer o dimensionamento. Lembra que o dimensionamento é o equilíbrio entre a geração, o consumo e as perdas, tá? Tem que estar tudo balanceado para não dar zica. Então, deixa eu pegar meu apagador aqui, esquece o painel de 85. Então, aqui, ó, eu já cheguei à conclusão que o meu painel vai ser um RS 155, certo? Vou fazer uma bagunça aqui, tá? Aí eu vou calcular o meu banco de baterias. Como é que eu calculo o meu banco de baterias, né? Bateria é o meu consumo corrigido, 26,4 ampere-hora dia, vezes dias de autonomia. Eu convencionei que 3 dias de autonomia é o suficiente, né, para garantir lá semanas nubladas, chuvosas e fazer a recarga da minha bateria. Então eu gosto de trabalhar com o número 3 dias. Dividido pela taxa de descarga da bateria estacionária. Aqui vai me dar o tamanho do meu banco. Veja, aqui o dia está dividindo, aqui o dia está na parte de cima. Vou cortar dia com dia, a unidade da minha bateria vai sair exatamente na unidade da capacidade do banco de baterias, tá? Então, aqui, ó, 26,4 vezes 3, dividido por 0,8. Cheguei aqui, que ó, uma bateria de 99 ampere-hora é o suficiente para me atender nessa demanda, fazer lá a descarga certinha, minha bateria ter vida útil, tal, para esse consumo. Então, eu vou utilizar aqui, baseado no que eu tenho em estoque hoje, uma DF 2000, que ela é de 105 ampere-hora. Então, uma DF Freedom, tá, que eu trabalho, 2000, uma DF 2000, que é uma bateria na C20 de 105 ampere-hora. E o que falta aqui, gente? Controlador de carga, né? Então, eu já dimensionei aqui o painel, já dimensionei a bateria, falta o controlador de carga. Qual que é o raciocínio para o meu controlador de carga? Bom, a maior corrente que vai circular nesse sistema é a corrente de curto do meu painel solar, correto? Correto, né? Então, o que acontece? Aí eu vou lá no meu painel solar e vou olhar o dado lá, corrente de curto, que é a maior corrente que vai circular pelo meu painel solar, que é 8,31. Como eu só vou estar usando um painel, qualquer controlador de carga acima de 8,1 me atenderia. Então, eu posso trabalhar tranquilamente aqui com um controlador de carga de 10 amperes. Um HP 2410, né? Ou qualquer controlador que você tenha aí de 10 amperes. Estou colocando um controlador PWM aqui, tá, gente? Não justifica para uma placa de 155 watts eu colocar um MPPT, que vai sair muito mais caro, tá? Bom, acho que é isso, pessoal. Então aqui, mas se eu for ligar o meu rádio na saída do controlador,
Esse controlador de 10 vai suportar? Sim, vai suportar, tá? Porque por hora aqui, ó, eu vou ter 2 amperes de consumo em standby, tá dentro dos 10, e quando ele vou ter 2 amperes de consumo aqui quando o rádio estiver em transmissão ou recepção, e meio ampere só quando o meu rádio estiver em espera, em standby. Então, dá tranquilamente para ligar na saída do controlador se eu for fazer desta forma, tá bom? Lembrando, gente, que isso aqui é um cálculo didático, que é para mostrar para vocês mais ou menos como que vocês fariam aí, montariam o teu dimensionamento, ou como você confere a proposta, né, da pessoa que vai te passar esse orçamento, né? Volto a falar, sistema de energia solar não tem segredo. Qual que é o segredo? Qual que é a chave do sucesso do seu sistema? Questão do dimensionamento. Então, a paciência de você levantar os dados de consumo e fazer isso com responsabilidade. Principalmente no off-grid, que você não tem da onde tirar a sua energia. Então, vamos ter essa consciência e fazer o cálculo certinho para que a gente não se frustre com o nosso sistema, para que você não tenha um problema de pós-venda. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Espero não ter embananado mais a cabeça de vocês e sim ajudado. Deixa a sua sugestão para os próximos conteúdos, que eu adoro ajudar vocês, e espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e marca aquele seu colega, aquele seu amigo que de repente também está precisando dessas dicas. Tá bom, pessoal? Um grande beijo!